Olá, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Mais um domingo, mais um encontro, ainda que virtual, mas com extrema saudade de todos vocês. Saudade de nós nos encontrarmos aqui de forma presencial, mas isso ainda não é possível. Por isso, virtualmente eu mando meu abraço, meu carinho e a expressão da minha saudade a todos e todas, toda a comunidade Red 80 e as pessoas que nos acompanham também, né? A partir dessa nova disposição, pessoas de diversos lugares, diversas regiões e estados diferentes, até países diferentes, têm dado esse feedback, esse contato. Por isso, para a gente é muito importante esse carinho. A sua presença digital ela é muito importante, por isso compartilhe o link que está aqui abaixo. Se inscreva no canal, curta. Se você tem algum pedido de oração, escreva aqui nos comentários o nome, né, das pessoas, para que a gente possa se conectar dessa forma e conseguir desenvolver esse ambiente de oração um para com o outro. Isso é muito importante. Queria que você me acompanhasse na leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 35. Quero falar um pouquinho a respeito de um momento diferente que a Bíblia nos relata. Um momento em que Jesus tem uma conversa sincera, franca, com os seus discípulos. Eu peço para que você me acompanhe. Versículo 35 diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino de Deus e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Até aí. Ore ao Senhor, consagre o seu coração e mente a Ele para esse momento. Pai querido e amado, nós te louvamos, exaltamos o seu nome, com alegria, por poder se reunir com os nossos amados. Que o Senhor visite as nossas vidas, visite os nossos corações e mentes. Ajude-nos, Senhor. Que todas as distrações, que tudo que tire o nosso contato contigo seja desligado agora, que nós possamos estar totalmente conectados a Ti, para ouvir a Sua voz, para saber aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Queremos saber, aprender mais ao Seu respeito. Ajuda-nos, nos orienta, nos capacita. Esse é o nosso pedido com extremo e mais profundo agradecimento. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus tinha um ministério muito intenso. Jesus tinha e mostrou para nós uma história muito profunda, dentro de um contexto, de uma realidade muito intensa, muito viva, muito real. E o texto de Mateus mostra esse Jesus que passou por todas as cidades e vilas da sua região. Ele ensinava, dava aulas na sinagoga, e se encontrava com pessoas, se apresentava em lugares onde as pessoas se reuniam. E ali ele pregava as boas novas. Ele pregava a boa notícia do reino de Deus. O texto diz também que ele também curava corpos doentes. O texto também vai dizer que ele estava curando corpos doentes, ele estava restaurando vidas que eram marcadas pelo sofrimento. E essa é a rotina de Jesus. Essa é a rotina do ministério, da missão de Jesus. Até que no versículo 36, ele fita os olhos na multidão. E ao ver a multidão diante de si,
o seu coração dói. O seu coração se move de íntima compaixão. O seu coração fica apertado, porque ele vê um povo confuso, ele vê um povo sem rumo, ele vê um povo como ovelhas sem pastor, um povo sem direção, um povo provavelmente desconectado das suas emoções, sem alguém, né, para que possa levar um caminho, uma direção, dar uma nova perspectiva. E ele também olha para os discípulos e faz um comentário. Ele fala assim: que grande colheita nós temos. E ele continua, mas ele carrega em cima desse comentário um pedido. Ele diz: mas poucos são os trabalhadores. Por isso eu peço para vocês, meus discípulos, orem, ajoelhem-se e orem ao Pai que está no céu, para que Ele envie mais trabalhadores para me ajudar. Orem ao Pai por mim, para que Ele possa enviar mais trabalhadores, porque eu preciso de ajuda. Imagina Jesus fazendo esse pedido de oração. Eu não sei se você já analisou dentro dessa perspectiva, porque o que é comum é a gente pedir oração para Jesus. Provavelmente você já pediu a oração para alguém, para que essa pessoa intercedesse em nome de Jesus pela sua vida. Mas nesse cenário, algo diferente acontece. Aqui, Jesus está pedindo oração para os discípulos. Jesus pede ajuda para os discípulos. Mas sempre foi diferente. Eram os discípulos, eram as pessoas, eram as multidões que pediam ajuda, que pediam a oração, que pediam uma intervenção divina, mas agora era Jesus pedindo ajuda para os discípulos e pedindo para que os discípulos orassem ao Pai por ele. Imagina que situação curiosa. Imagina você ouvir de Jesus um pedido de oração. Falo para que você imagine, porque nós estamos falando de Jesus. Ninguém na história orou como Jesus. Ninguém na história orou tão intensamente. Ninguém na história tem a capacidade de nos ensinar de forma tão perfeita esse objeto chamado oração, como Jesus nos ensinou. Então, sabendo que ninguém na história orou como Jesus, ver Jesus olhando para nós e dizendo: orem por mim, peçam para que o Pai me ajude, peça para que o Pai envie trabalhadores, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores, poucos são os ajudantes. Jesus se sentindo sozinho, solitário na missão. E ele que tinha uma predisposição tão profunda, tão grande e uma vida de oração tão latente, que me faz recordar o momento da multiplicação dos peixes, que você provavelmente conhece, que Jesus vinha de um movimento muito difícil antes de acontecer o relato da multiplicação dos peixes, porque ele tinha acabado de ouvir a notícia, de receber a notícia que João Batista havia morrido. Ele segue com as multidões, ministrando a vida daquelas pessoas, pregando para elas. É uma peregrinação longa, até que elas sentem fome. Há uma discussão a respeito de como nós vamos alimentar as pessoas, os discípulos dizendo, né, como nós vamos alimentar aquelas pessoas. E Jesus faz mais uma transição, sai de um lugar para o outro, e num outro lugar ele multiplica a comida, dá de comer para toda aquela multidão. Depois daquela multidão comer,
Jesus se despede daquela multidão. Então nós estamos falando de uma agenda carregada de informações difíceis, da perda de uma pessoa especial, de movimentos de ministração, de ensino, de pregação. Sente fome, procura um lugar, procura algo, multiplica a comida, dá de comer para uma multidão. Isso demanda muito tempo. E ainda se despede da multidão, porque se despedir também, toda despedida ela demora também, ela é demorada. E passado tudo isso, sabe o que Jesus faz? Ele vai orar. Ele não vai embora, ele não vai descansar, ele sobe no monte e vai orar. E os teólogos vão dizer para nós que essa oração de Jesus ela foi mais curta. Assim. Jesus orou só 7 horas só. É esse Jesus que ora com tamanha intensidade, com tamanha profundidade, que agora ora para os discípulos e pede oração. Olha para a gente como eu e você e pede oração. Pede para que nós façamos uma intercessão com o Pai em favor da missão de Jesus. Isso nos desafia. Porque o primeiro ponto, e talvez uma primeira pergunta que surge é: que tipo de oração Jesus está esperando de mim? Que tipo de oração Jesus espera de você? Porque nesse momento histórico do texto, ele está querendo dizer para nós que tem trabalho demais, que existem dificuldades, e essas dificuldades eram claras, ele não conseguia dar conta da demanda que tinha. Ele não conseguia dar conta sozinho. E é algo que é extraordinário essa revelação. Porque mostra para nós uma posição de um Jesus reconhecendo uma certa limitação. Porque ele fita os olhos na multidão e quando ele olha, ele vê que sozinho não é possível fazer tudo. Há mais pessoas que precisam ser abraçadas, há mais pessoas que precisam ser acolhidas, há mais pessoas que precisam do toque, há mais pessoas que precisam de uma palavra de vida, e ele sozinho não consegue alcançar toda a multidão. E isso mostra esse reconhecimento de uma certa limitação que não tem problema. Talvez você tenha ficado um pouco chocado de eu dizer para você que Jesus tinha uma limitação. Mas dizer que nós temos uma limitação não é um problema. O problema é quando você, limitado como é, não reconhece as suas limitações. Grandeza é reconhecer as suas limitações, como Jesus aqui estava sendo grande, reconhecendo a sua limitação, porque uma pessoa que reconhece a sua limitação, ela não tem outra coisa a dizer a não ser pedir ajuda. Há muitas pessoas que, por não reconhecer a sua limitação, ela não pede ajuda, mas ela se perde na sua arrogância, nas suas justificativas. Mas isso não é bom, porque não é isso que o Senhor nos ensina. Por isso ele fita os olhos nos discípulos e o que ele faz? Ele pede oração. Ele pede oração. E é extraordinário pensar que Jesus conta com a nossa oração. É extraordinário pensar que Jesus conta com a minha e com a sua oração. Você já pensou a respeito disso? E aí, mais uma pergunta. Qual é a oração que se faz por Jesus? Como é a oração que faremos por Jesus? Porque eu penso que orar é discernir a missão de Deus. Eu penso que a oração é um movimento. E penso também que a oração é um lugar.
Então, quando vejo um pedido de oração de Jesus para mim e para você, penso que Ele quer colocar a mim e a você num lugar. E colocar a mim e a você num lugar em movimento. Porque Jesus praticamente está dizendo, olha, eu preciso de gente para trabalhar. Eu preciso de gente que veja como eu vejo. Eu preciso de gente que se compadeça como eu me compadeço. Que sinta como eu sinto. Eu preciso de gente que pense também como eu penso. Preciso de gente que ensine e que pregue como eu ensino e como eu prego. É desse tipo de gente que Ele procura. E a oração nos coloca neste ambiente. Quase que, assim, em outras palavras, entendendo que essas pessoas que Jesus procura são pessoas que precisam ser desprendidas. Não podem ser pessoas presas, que têm dificuldade de avanço, que se sente e que se vê e se coloca num lugar de limitações para fazer algo, para mover as mãos, para sair do lugar, para romper com as dificuldades. Não, Jesus está procurando pessoas desprendidas, pessoas dispostas, pessoas que querem que se abrir para que a missão de Deus flua de forma natural, de forma viva, de forma assim que manifeste desejo, força de vontade. Entende? A profundeza desse pedido. Ore ao Pai. E orar ao Pai pelo Filho parece até constrangedor mesmo. E é constrangedor, porque, sei lá, às vezes eu me imagino assim, como que eu chegaria diante do Pai para fazer uma oração por Jesus? Constrangedor demais, porque eu falaria, olha, Senhor, queria que o Senhor fizesse isso por Jesus, porque Ele está precisando. E aí o Pai meio que olhando assim para mim, falou, tudo bem, Ele já me falou. Mas me parece também que não é esse o lugar. Me parece que é um lugar de se colocar em movimento, se colocar em disposição. O que Ele queria mesmo, o que Ele quer mesmo de nós é que nós nos identifiquemos com Ele. Nos identifiquemos com a sua missão. Quer que eu e você se identifique com Ele e se desprenda para aquilo que Ele deseja, para aquilo que Ele sonhou com a sua igreja. Que o Evangelho, que a mensagem de Jesus seja encarnada em nós. Evangelho encarnado, missão encarnada. Nos nossos atos, na nossa postura, na nossa fala, na nossa forma de acolher tudo e a todos. Jesus era a resposta para essa gente cansada, essa gente sobrecarregada, essa multidão de gente sem esperança, de gente exausta. Mas é em Jesus que nós temos a oportunidade de também ser essa resposta. E é isso que Ele deseja, é isso que Ele quer. Que eu e você se torne uma resposta para esse povo exausto, sobrecarregado, machucado. Ele quer que você também tenha essa atitude de ser gente que cura, gente que se importa, gente que se move, gente desprendida, gente que se dá, gente que não tem medo, que se entrega. Porque a seara é grande, mas tem muito pouca gente disposta. Tem pouca gente disposta. E Ele pede para que essas pessoas, especificamente agora para os discípulos, que sejam gente que eles se transformem. E parece até uma crítica bem profunda para os discípulos. Por isso uma conversa bem franca, assim, porque esse pedido que eu estou fazendo
não é para todo mundo. Esse pedido que Jesus está fazendo não é para todo mundo. Esse pedido de Jesus é para os discípulos. Se você está ouvindo essa mensagem e você não se reconhece como discípulo de Jesus, fique tranquilo, esse pedido não é para você. Mas se você está ouvindo essa mensagem e se reconhece como discípulo de Jesus, amigo de Jesus, parceiro de Jesus na missão, então essa mensagem é para você. E Jesus está dizendo que Ele quer que você seja transformado, assim como Ele queria que esses discípulos fossem transformados. E transformados no quê, Rafael? Transformados na forma de missão que eles estavam se colocando. Porque eles eram aparentemente meros espectadores da missão de Jesus. Porque Jesus olha a seara e fala, olha, a seara é grande, orem para que o Pai mande trabalhadores. Imagina eles, os discípulos, olhando para Jesus e constrangidos, olhando para si, falando, mas poderia ser a gente, né? Os trabalhadores. Isso quer dizer que Ele não nos vê como trabalhadores? Porque provavelmente eles estavam só como espectadores. Porque é isso que a gente gosta mesmo. A gente gosta de ir para a igreja. A gente gosta de reunião, a gente gosta de vir aqui no domingo, às 5 horas da tarde, rever a família de Cristo, nos abraçar, tomar a ceia e voltar para a nossa casa. Como se fosse só um evento. A gente quer ver os milagres, mas a gente não quer participar dele. Na verdade, a gente não quer se colocar à disposição para fazer com que o milagre aconteça. A gente não quer ser instrumento de milagre. A gente não quer ser agentes de transformação. A gente só quer ser transformado. A gente só quer comer, a gente não quer dar de comer. A gente só quer dinheiro no bolso, a gente não quer compartilhar o nosso dinheiro. A gente não quer abençoar pessoas. A gente só quer ficar mais rico, a gente não quer dar dízimo, a gente não quer dar oferta. A gente não quer ajudar, a gente quer ser ajudado. A gente sempre está preocupado com os nossos problemas, não com o problema do outro. A gente sempre está preocupado com aquilo que está acontecendo com a gente, não o que está acontecendo no coração do outro. E é isso que os discípulos estavam vivendo. Eles não estavam sentindo o que Jesus estava sentindo, eles estavam sentindo aquilo talvez que a multidão estava sentindo, porque elas estavam querendo algo de Deus, mas Deus queria que ali houvessem pessoas que estivessem com o mesmo coração dele, dispostas a se doar. E ele não viu, então ele falou, orem por mim para que o Pai envie esse tipo de pessoa. Ele pede gente transformada, discípulos dispostos, gente que deixou de ser espectador e passou a ser um agente da missão de Deus. E olha que legal que acontece, Mateus capítulo 10, no versículo 1, há uma resposta, porque Jesus envia os 12. Depois desse pedido de oração, um capítulo depois, no capítulo 10, no primeiro versículo, Jesus chama os seus 12 discípulos e lhes dá autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Deu a eles carinhosa atenção aos sofredores. Esse texto aqui nos ajuda a ver a vida como missionários. Esse texto aqui nos ajuda a entender que esses homens fizeram a oração e receberam uma resposta de Jesus. Quando eles se colocaram provavelmente dispostos agora a serem os trabalhadores de Jesus, Jesus falou, agora vocês vão receber de mim a autoridade e a capacidade. Porque há muitas vezes que a gente quer ser discípulo de Jesus e a gente se sente incapaz. E a gente se vê num lugar em que nós não temos autoridade para fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer. Mas está errada a lógica. Porque para ser discípulo e um trabalhador na obra, Jesus não está analisando as suas habilidades.
nem saber, querendo ver se você tem autoridade sobre a mensagem, sobre a palavra, sobre as posturas. Não, calma. Pare com essas tensões, tira esse fardo, fica leve. Porque o que Jesus quer é gente disposta. É só gente que fala, eis-me aqui, Senhor. Usa a mim. Eis-me aqui, Senhor. Me usa na missão. Porque quando você faz esse movimento, Jesus olha para você e fala, ok. Receba a autoridade. Receba a capacitação. Receba o discernimento, a força, a resiliência necessária para que você, comigo, trilhe esse caminho. Não tenha medo. Mas se coloque à disposição se você se vê nesse lugar como discípulo. Porque o que Ele quer é olhar as pessoas aflitas, as pessoas exaustas, e fazê-las retomar a esperança. E nos desafia a sermos companheiros de Jesus, a sermos instrumentos de salvação, de resgate, de cura e de libertação a todos aqueles que sofrem. Por isso, uma pergunta: qual é a sua área de influência? Qual é o lugar onde você atua? Qual é o cenário em que você se vê como um ator da missão de Deus? Qual é o lugar que você está que Jesus, nesse contexto, não podia chegar? Porque tem lugares que Jesus não conseguiria chegar. Por isso que Ele conta comigo e conta com você, porque Ele quer ser, através de nós, esse lugar de presença. É como uma história que eu ouvi uma vez de um homem que dizia para a sua igreja: ai, como eu queria andar nos lugares onde Jesus andou. Como eu gostaria de visitar a cidade que Jesus visitou. Como eu gostaria de andar nos caminhos, nos passos, nos caminhos onde Jesus pisou. Até que alguém o repreendeu dizendo: que é isso, querido? O que você precisa mesmo é entender que você é um instrumento de Deus. E o que Ele quer não é necessariamente que você ande no lugar onde Ele andou, mas quer que você seja um instrumento para que Deus ande no lugar onde Ele não andou. Os confins da terra, na nossa quebrada, no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos. Jesus precisa ser presença nesses lugares. E você pode ser esse sinaleiro, você pode ser esse agente da manifestação de Jesus. Mas é só você querer, é só você ter disposição para que isso aconteça. E é isso que Ele busca. Agora, como é que eu consigo ter uma disposição, uma compaixão como Jesus tem? Como é que eu faço todas essas coisas que Jesus fazia? Há uma resposta que eu consigo dar. Jesus nos sugere o lugar da oração. Jesus nos sugere um lugar para ir, o lugar da oração. O movimento da oração. Nos sugere a sermos seres orantes. Porque é nessa posição, nesse lugar, nesse ambiente, nessa disposição de vida, que nós ali seremos agentes do amor, da paz e da graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quem sabe, no próximo capítulo da sua vida,
Jesus não te chame dizendo, venha aqui, porque eu vou te dar autoridade sobre todos os principados e dominadores desse mundo. Vem cá, porque eu vou dar a capacitação para você, minha filha, para você, meu filho. Todas as condições e as habilidades, toda a sabedoria. Quem sabe, no próximo capítulo da sua vida, você disposto, você disposta, Deus venha te chamar para que você receba tudo aquilo que você ainda estava buscando. Mas é só você querer. Tudo no final é fruto de disposição, de desejo, de força de vontade. Antes de encerrar, eu quero te propor um desafio para essa semana. E eu gostaria que você pensasse muito a respeito disso. E o meu desafio é: que lugar que eu e você está, ou estamos, que Jesus não chegou ou que Jesus não chegaria? Eu queria que você pensasse sobre isso durante essa semana. Qual é o lugar que Jesus não chegou, mas que você está? E como é que você pode se colocar à disposição para que Jesus chegue nesse lugar, a partir da sua pessoa? Será que você pode fazer esse exercício nessa semana? Porque se você assim fizer, eu quero continuar esse papo. Eu quero continuar essa conversa. Uma conversa sincera, de discípulo para discípulo. Vamos ajudar o Mestre? Vamos nos colocar à disposição do Mestre? Será que você pode se abrir para esse movimento de oração, de disposição para a missão? Que Deus nos abençoe. A minha oração é que o Pai envie trabalhadores para Jesus. A minha oração é dizer para o Pai: eis-me aqui, usa-me, usa, Senhor, usa a mim. Amém. Na tela você tem o QR Code, para que você já possa, a partir de agora, já ser usado por Deus, que é contribuindo, fazendo a sua oferta a partir da nossa rede solidária. Tem o QR Code, tem o nosso site, lá você encontra os dados bancários, você encontra também o CNPJ com o Pix, para você fazer as suas transferências e ajudar a manter essa casa aberta e disponível para tantas famílias, tantas vidas, tantas pessoas. Nossa rede solidária também está aberta para receber doação de alimentos, de roupas, né, e agasalhos. Bom, abra o seu coração e faça aquilo que você sentir. Mas faça em amor. Seja um agente da missão de Deus. Que Deus nos abençoe, que no próximo domingo nós venhamos a nos encontrar e conversar um pouco mais a respeito daquilo que o Senhor nos revelou. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Espírito Santo de Deus, o Consolador, esteja sobre a vida de todos e todas. Sejam abençoados com a graça, com a paz, com o amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos materiais e espirituais. Que você saia para uma semana com o coração disposto para viver uma vida viva, disposta, habilitada em sinalizar o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Até domingo, se Deus quiser. Tchau.